Mensagem de Matt Ward, canalizado por Suzanne Ward, 3 de junho, 2012. Progresso da luz. Evidências atrasadas em algumas áreas, claras em outras, a Terra no ponto de entrada da quarta densidade. Relatos da mídia, reformas e revelações vão ser apressadas. Precauções de comunicação telepática, resolução de crenças diferentes, os pacientes psiquiátricos, algumas alterações no início da Idade de Ouro, referências de informação. 1. Com saudações amorosas de todas as almas desta estação, este é Mateus. Não só o nosso amor por vocês é sem limites, assim também é o nosso respeito e admiração. Sua firmeza na luz manteve-se forte, embora quase a meio caminho deste ano de transformação do mundo. Nada que você poderia considerar evidência conclusiva ocorreu. É lógico esperar que por agora as milhares de naves em seu céu seriam visíveis a todos. Tripulações teriam desembarcado em grande número e sendo oficialmente recebidas, e que tumulto, guerra e outros tipos de violência tivessem diminuído significativamente. 2. Temos aguardado esses desenvolvimentos junto com você, e nós temos o que você poderia chamar de sentimentos agridoces sobre o atraso. Sabemos que milhões de pessoas ainda estão liquidando o karma da terceira densidade. A graça divina está concedendo a milhões mais alterações de contratos de alma para transitarem mais cedo com crédito de conclusão kármica total. E ainda mais milhões estão evoluindo em um ritmo acelerado, compartilhando encargos kármicos dos outros. Ainda assim, é triste para nós, assim como para você, que os mais altos escuros ainda tenham influência suficiente para causar sofrimento generalizado. 3. No entanto, por favor, não pense por um momento que a Terra pode não conseguir a janela celestial a tempo de entrar na quarta densidade, onde a escuridão não pode existir. Absolutamente tudo o que é preciso preceder este momentoso acontecimento irá. No entanto, em vez de vir uma alma para facilitar a assimilação da sociedade e seu ajuste, revelações profundas e as mudanças estarão correndo muito mais rapidamente e em doses maiores do que os planejadores da Idade de Ouro tinham antecipado. 4. É imensamente gratificante que a maioria de vocês esteja vendo a perspectiva positiva das situações que os meios de comunicação estão relatando com tons sombrios, como o potencial da crise econômica na zona euro e seu efeito bumerangue global, revolta em vários governos, criando instabilidade nacional, e os cidadãos protestando das circunstâncias intoleráveis em um país após outro. Você vê essas e outras situações tumultuadas por aquilo que são passos essenciais rumo ao início dos sistemas baseados em justiça, honestidade e ter líderes com integridade moral e espiritual. 5. Como a disseminação de informações precisas é crucial, outro bom indicador de progresso da luz é que a censura da grande mídia está claramente em declínio. Por exemplo, embora o Vaticano seja um dos principais sob guarda-chuva Illuminati, agora é do conhecimento público que investigações em assuntos financeiros do Vaticano estão em andamento. No final, isto levará a descobrir a fossa de trevas neste pequeno estado soberano, incluindo que é a sede internacional da adoração satânica, e um vasto depósito de tesouros artísticos roubados. 6. Mais e mais frequentemente comentaristas de notícias e convidados bem informados estão condenando a falta de responsabilização das pessoas responsáveis pela condição econômica calamitosa do mundo. Eles estão especificando como os governos falham em servir os melhores interesses dos seus cidadãos, mostrando estatisticamente porque as guerras são fúteis e sem sentido, e reconhecendo que a mídia não ter cumprido a responsabilidade de informar o público com precisão. Eles estão enumerando maneiras práticas de recuperar a estabilidade econômica e de reformar governos, os benefícios de terminar todas as guerras, e como a mídia pode e deveria estar educando o público. 7. Já não estão as vozes daqueles indivíduos e outros, a quem vocês chamam de quebradores do silêncio ou whistleblowers, confinadas apenas à internet. Elas estão indo para a grande mídia. Enquanto eles se veem simplesmente como quem fala honesta, franca e pragmaticamente, o brilho de suas auras identifica-os como almas espiritualmente evoluídas que vieram de civilizações avançadas para serem mostradores de caminho. 8. Outras indicações do progresso das forças de luz não estão recebendo esse tipo de atenção. Algumas notícias são distorcidas ou incompletas simplesmente porque os repórteres não sabem mais do que a informação que lhes é dada.
Relatos dos reatores nucleares no Japão são nefastos, pois não é sabido que tripulações de naves espaciais estão usando sua tecnologia para reduzir os efeitos tóxicos das emanações radioativas da instalação de Fukushima e para evitar mais danos ali. 9. Repórteres não sabem que equipes estão aliviando os efeitos mais nocivos dos chemtrails, cuja própria existência ainda não é amplamente conhecida, e da poluição prejudicial à saúde proveniente de uma variedade de outras fontes. E no que concerne a conversa sobre uma potencial ação militar para reduzir a propagação de armas nucleares, não é sabido que, para honrar o desejo da Terra que seus residentes parem de matar uns aos outros, Deus autorizou as equipes em naves espaciais e no chão de impedir o funcionamento de todas as armas nucleares. Quando os efeitos do que é chamado de aquecimento global são recontados, na maioria das vezes, é com grande preocupação, porque quem entre seus cientistas daria credibilidade à garantia de que isto é a Mãe Terra voltando para seus climas moderados originais em todo o mundo. 10. Depois, há situações que são bem conhecidas pelos Illuminati, que possuem os conglomerados de mídia e que ainda têm controle suficiente para manter alguns fatos em silêncio. Como um exemplo, os filmes e as estatísticas mostram que os terremotos recentes e as tempestades resultaram em muito menos mortes e danos a propriedades do que anteriormente. O que não é relatado é o porquê a tecnologia dos Illuminati, que lhes permite originar terremotos e intensificar tempestades, está sendo presa pela nossa família universal, para que a Mãe Natureza possa liberar a negatividade cuidadosamente até que toda daquela força se vá, e assim em breve será. 11. A intenção da Terra é exatamente a oposta da dos Illuminati, que é a enorme perda de vidas, danos devastadores e a ruína econômica da área afetada, todos os quais produzem mais negatividade para a Terra lidar com ela. Com agradecimentos à tecnologia da nossa família universal, que pode nivelar os efeitos de terremotos e desviar tempestades gigantescas para longe das costas, os Illuminati nunca conseguiram alcançar a vasta extensão de morte e destruição que pretendiam. 12. Você tem a vantagem de saber o que nós e muitos outros mensageiros em estações elevadas temos estado transmitindo aos nossos respectivos receptores. De longe, você está em minoria. A maioria das pessoas do seu mundo ainda está enraizada nas limitações da terceira densidade, o que as torna especialmente vulneráveis ao medo, o produtor final de negatividade. Sempre que houver uma oportunidade de compartilhar seus conhecimentos com pessoas que têm medo porque não sabem o que você sabe, por favor, ilumine-as na medida em que são receptivos. 13. Sua energia calma, ainda que excitada sozinha, irá percorrer um longo caminho, atenuando os temores dos outros, e é realista prever que muitos vão precisar da sua ajuda a este respeito, bem como compassiva compreensão. Até agora apenas a ponta do iceberg é evidente até mesmo para você, mas durante os próximos meses, os acontecimentos serão de tirar o fôlego em escopo e velocidade. 14. Junto com sua consciência do que está à frente nestes dias finais da terceira densidade, há alguma confusão sobre como se preparar fisicamente para ascender com a Terra, quem vai junto com ela, como saber se você está absorvendo a luz, o que é densidade, disposições da Nezara, o que acontecerá no final deste ano, e que como será a vida na Idade de Ouro. 15. Em mensagens anteriores, cobrimos estas áreas extensivamente. Seria um desserviço aos leitores de longa data repetir as mesmas explicações e um desserviço às pessoas que são recém-despertadas oferecer apenas um comentário ou dois. Entendemos que com o tempo, passando tão rapidamente, é difícil para você gerenciar todas as responsabilidades, e muito menos pesquisar através de nossas mensagens para localizar informações esclarecedoras. Por isso, pedi minha mãe para fazer isso e observar as datas das mensagens que incluam a cobertura mais explicativa dessas áreas em questão, ou onde os equívocos abundam. As datas serão inseridas no final desta mensagem. 16. Uma vez que as vibrações predominantes são favoráveis à abertura de conexões telepáticas, é essencial que você saiba como se comunicar apenas com as fontes que você deseja. As entidades das trevas estão tão ansiosas para se conectar com você, quanto os seres de luz estão. As precauções que se aplicam aos receptores das mensagens transmitidas telepaticamente para distribuição aplicam-se igualmente a você. 17.
Antes de iniciar a comunicação telepática, peça proteção da luz crística e exija que apenas os seres de luz possam se conectar com você. Nunca tente se comunicar quando você está doente, cansado, aflito com preocupações sobre si mesmo ou seus amados, ou dificuldades financeiras, ou qualquer outra condição ou situação estressante. Durante esses tempos, um esforço para falar com o ente querido é, vez disso, um convite para as entidades de base, porque seu nível de energia é muito baixo para alcançar as almas na luz. Humildade e gratidão por ter alcançado a comunicação telepática transporta altas vibrações que atingem fontes em altos níveis de vibração, enquanto que as baixas vibrações da vaidade e egoísmo se conectam automaticamente com as entidades das trevas. Mãe, obrigado por procurar mensagens anteriores que podem incluir este tema, bem como as questões antes mencionadas. 18. Muitos estão se perguntando como soluções poderiam algum dia vir das muitas formas de ideologias religiosas e de governo que são os fundamentos dos sistemas de crença dominantes. As pessoas cujas mentes e corações não se abrem para a verdade sobre a sinistra razão por trás da formação dessas convicções conflitantes já não estarão no planeta para lutar pelo reino supremo de suas crenças. Pelas leis da física que governam a vida neste universo, uma mente fechada não consegue absorver a luz que permite a sobrevivência física nas vibrações mais elevadas da quarta densidade. Residentes da Terra em sua idade de ouro irão escolher viver em paz e harmonia uns com os outros e com toda a natureza. 19. Para o leitor que está preocupado com o destino dos pacientes psiquiátricos, que são almas independentes, com uma ampla gama de condições que afetam cada um unicamente, tudo o que podemos oferecer é o que é provável de forma geral e de nenhuma maneira específico para cada paciente. Aqueles que não têm danos cerebrais, cujas habilidades mentais relativamente firmes foram embrutecidas por medicamentos prescritos, podem responder positivamente às altas vibrações e alcançar funcionamento racional completo. No entanto, fatores decisivos em todos os casos são as disposições do contrato da alma e do grau de luz que o corpo absorveu. Uma pessoa cujo comportamento não é prejudicial para o outro, mas simplesmente não se conforma com as expectativas superficiais da sociedade, pode realmente absorver a luz. É provável que os pacientes mentais mais gravemente doentes, os chamados psicopatas, irão morrer porque seus impulsos e ações depravados são desprovidos de luz. Em qualquer caso, ninguém vai ser institucionalizado ou aprisionado após a idade de ouro pegar o seu caminho. 20. Porque oferece um excelente fórum para uma explicação de grande importância, abordamos a sugestão de um escritor, oferecida há algum tempo no Memorial Day nos Estados Unidos, a verdade ser dita ao mundo sobre quem começa guerras, e por que então que nunca mais pessoas vão ter que lutar e morrer pela liberdade. Nós honramos o intenso desejo do escritor pela paz em seu mundo, mas especialmente nesse dia emocionalmente carregado de comemoração aos soldados caídos, a verdade sobre a guerra não poderia ter sido dito. 21. Famílias enlutadas e amigos de soldados que morreram não querem ouvir que as suas pessoas amadas não morreram para proteger sua própria nação de opressores ou para ajudar uma outra nação a alcançar a liberdade da tirania. Veteranos cujos graves ferimentos causaram dor física e talvez perda de membros não querem ouvir quem realmente se beneficiou de seu serviço, e nem aqueles que vivem com pesadelos sobre a sua experiência de guerra querem ouvir a verdade. Tropas ainda em zonas de combate ou estacionadas em países estrangeiros em uma capacidade de ocupação não querem ouvir a verdadeira razão pela qual estão longe de casa e famílias. 22. Além dessa miríade de situações pessoais, além das mortes de civis em zonas de guerra, e além dos encargos financeiros para os povos cujas nações estão em guerra, está o impacto emocional global. Pode ser dito que a condição cunhada de transtorno pós-traumático de estresse é endêmica para a Terra. Ninguém está imune a esta energia de batalhas que permeia seu mundo, ninguém pode escapar dos estragos que séculos de derramamento de sangue têm habituado geração após geração a aceitar como da natureza da humanidade e destino na vida. No entanto, o medo de morrer é tão difundido, que configura um paradoxo com o qual a mente tem que chegar a um acordo. 23. Há outro fator vital, composição da alma é a energia do amor. A alma sabe que não é da natureza humana lutar entre si até a morte, porque cada um é parte da unidade do todo.
A alma sabe que a vida é eterna, que a morte física é apenas uma transição para a próxima vida em espírito, onde se prepara para a próxima encarnação. 24. O contínuo ato subconsciente de malabarismo da psique com a sabedoria. A alma mantém a psique em condição frágil. Esta é exatamente a intenção das forças das trevas, cujo objetivo principal é capturar almas. Eles estão manipulando suas marionetes na Terra para serem tenazes na perpetuação da mentalidade da guerra e do medo da morte, porque a negatividade produzida pode fraturar as psiques e impedir a absorção da luz que liga a consciência e a alma. O malabarismo coletivo de manter estas duas coisas no ar paralisou a civilização na aceitação daquilo que é alimentado à força como patriotismo, e todos aqueles que lutam e morrem são heróis. A psique coletiva sofreria um trauma grave se esta verdade sobre a guerra vier à tona de uma só penada. 25. Quando veteranos se juntam com outros em manifestações pela paz, meditações pela paz em todo o mundo, e líderes respeitados internacionalmente negociam pacificamente com suficiente frequência, contundência e publicidade, as mentes são agitadas. Pessoas que anteriormente aceitavam as razões oficiais para ir à guerra começam a questionar, refletir, e depois a ver a luz que permite às psiques mais facilmente assimilar informação chocante, dia após dia. Isto está ocorrendo às pessoas ao redor do mundo. 26. No entanto, não há muito tempo de sobra para as massas chegarem a esse nível de consciência sobre o que está por trás de guerras ou dogmas religiosos ou qualquer outra faceta da vida que é de origem e intenção escura. A luz que faria indivíduos evitarem trauma psíquico grave é a mesma luz que lhes permitiria ascender fisicamente com a Terra. Muitos não estarão prontos para aceitar que a população da Terra por milênios tem sido controlada pela escuridão através do engano, medo e várias formas de controle da mente. 27. Por favor, entenda que essas pessoas estão fazendo o que é certo para elas. Toda alma se torna iluminada no seu próprio ritmo, e a graça divina oferece a cada um tantas oportunidades quantas forem necessárias para aceitar a luz dentro da verdade e evoluir espiritualmente. Esteja confiante por saber que, apesar dos ritmos de evolução diferirem, reencontros de almas queridas têm lugar em planos de energia compatíveis. 28. Agora, então, iremos brevemente abordar outras áreas questionadas pelos leitores, cujas preocupações são compartilhadas por muitas pessoas que não têm nenhuma ideia para onde os eventos mundiais estão levando. Se não iniciadas antes da entrada da Terra na quarta densidade no final deste ano, as seguintes mudanças ocorrerão em incrementos logo em seguida. 29. As usinas nucleares serão desmanteladas, novas instalações não serão construídas e resíduos nucleares armazenados serão tornados inofensivos. O processo chamado de fracking cessará e equipamentos de perfuração de petróleo e plataformas serão eliminados juntamente com linhas de energia acima do solo. Fracking é um processo hidráulico de perfurar e injetar fluidos e água no solo a altas pressões de forma a fraturar rochas e liberar o gás natural que exista nas redondezas. Processo considerado altamente danoso, mas extremamente difundido, principalmente nos Estados Unidos. 30. Os telefones celulares se tornarão seguros, e o uso de câmeras de vigilância, sistemas de comunicação e outros dispositivos de monitoramento irá acabar. 31. Elementos em alimentos que são prejudiciais aos organismos serão destruídos. Os procedimentos médicos que são mais prejudiciais do que benéficos para corpo e mente irão parar, assim como testes de sonar que estão prejudicando ou matando a vida marinha. 32. Leis e costumes culturais que restringem os direitos humanos serão atingidos e regulamentações propostas para tais fins não serão decretadas. 33. Os sistemas educativos darão a todos no planeta acesso a informações precisas através de computadores e material impresso. Redistribuição justa dos recursos do mundo vai ser feita o mais rapidamente quanto possível. 34. A atividade do Sol é toda para o seu benefício. 35. Com confiança e alegria, você vai dominar quaisquer complexidades durante estes últimos passos de transição para a Idade Dourada da Terra. Nunca você está sozinho, o amor de incontáveis séries de luz tem estado com todos vocês ao longo desta jornada universalmente sem precedentes. Amor e paz, Suzane Vard.